Glória a vós, Senhor. Pelo anúncio do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Nossa saudação fraterna e acolhedora a todos que estão aqui no nosso santuário do Bom Jesus dos Navegantes, aqueles que estão vindo pela primeira vez, que estão passeando, que estão em visita na nossa cidade, acolhemos e saudamos com muito carinho, como também aqueles que em casa também estão nos escutando, rezando, participando conosco desta liturgia eucarística. Celebramos hoje o 11º domingo do tempo comum e celebramos também o dia de Santo Antônio. 13 de junho é identificado no calendário da igreja, como também no calendário civil, cultural, como o dia de Santo Antônio, onde nós iniciamos os momentos de acender as fogueiras, né? Infelizmente, mais um ano, iremos viver as restrições impostas pela pandemia, por esse momento tão difícil que a humanidade está vivendo. Mas lembremos que Santo Antônio, bem aqui tem uma imagem dele, é um santo tão querido pelo povo do Brasil e no mundo todo, justamente por ser um grande santo de milagres. Já em vida, Santo Antônio fazia tantos milagres e ainda hoje também as pessoas e fiéis recorrem em busca de milagres. Não só atrás de casamento, né? Tem gente que usa Santo Antônio só para casamento, mas é bom saber que Santo Antônio não é bom para casamento, né? Vocês sabiam disso? Santo Antônio não é bom para casamento, né? É conversa fiada que Santo Antônio seja bom para casamento, né? Não. Santo bom para casamento, quem é? São José. São José é santo bom para casamento. Por quê? Porque Santo Antônio é muito rápido e dá qualquer um. São José demora, mas dá um que presta. Então a gente tem que pedir a quem? São José. Ah, padre, mas eu já pedi a Santo Antônio e já consegui. E agora? Rezar para Santo Antônio dar paciência e força para carregar o que ele mandou. É o único jeito que tem para resolver a situação. Então vamos nesse dia pedir a intercessão de Santo Antônio. Meus irmãos, minhas irmãs, nós escutamos a palavra de Deus na segunda leitura de hoje, de São Paulo, escrevendo aos Coríntios. São Paulo vai falar de uma realidade que nós, muitas vezes, esquecemos e que nós também temos medo de tratar deste assunto, que é o fim último do homem, que é o nosso encontro com Cristo, a nossa morte. São Paulo vai dizer para nós, na segunda carta aos Coríntios, que nós todos somos peregrinos. O que é que nós estamos fazendo nesta terra? Juntando bens, juntando imóveis, engordando a conta, juntando os cacarecos, juntando as catravagens. Não, não foi para isso que Deus nos chamou para essa vida. Não foi para isso, porque a gente morre, fica tudo aí. A gente morre, o caixão não leva, mal cabe o corpo da gente. Então, nós precisamos viver nesta vida como peregrinos. Peregrino é aquele que caminha. Peregrino que caminha não pode levar troço nas costas, porque cansa logo, porque os troços são pesados. Peregrinos que caminham pela fé. E aqui, meus irmãos, se a gente puder compreender isso na nossa vida, nós iremos viver muito melhor a nossa vida aqui na terra, sabendo que esta terra não é o nosso lugar definitivo.
A nossa morada definitiva não é aqui, é o céu, é a nossa pátria, é lá. O nosso olhar, o nosso coração devem estar voltados para o céu, que é a nossa pátria, que é o nosso lugar definitivo. Esta terra é uma passagem breve da nossa vida, que acaba. Tantas pessoas boas nossas, que vieram, fizeram bem, mas que já voltaram para a eternidade. São Paulo vai dizer para nós, que nós somos peregrinos. Por quê? Porque estamos longe de nosso Senhor. Peregrinos que buscamos a Jesus, ao nosso Senhor. E mais adiante, São Paulo vai dizer uma outra coisa que a mim me assusta, não sei a vocês. São Paulo vai dizer: aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. No final da vida, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Prestem atenção, isso que Jesus, São Paulo está dizendo, não é história de carochinha, nem é história de quadrinho para assustar criança, não. É a verdade. Iremos todos comparecer perante o tribunal de Deus. E o tribunal de Deus tem dois caminhos. Como diz São Paulo, ele nos dará a recompensa. Qual é a recompensa? O prêmio. Qual é o prêmio? A salvação, a morada eterna, estar com Deus. Ou então, o castigo. Qual é o castigo? Não vou usar aquelas palavras fortes, vou usar outras palavras para a gente não se assustar. Qual é o castigo? A ausência de Deus. Chegará um momento que terão ânsia de Deus, vontade de Deus, mas será tarde. Isso é o inferno. Querer Deus e não conseguir mais buscar a Deus. Esta é a condenação. São Paulo está dizendo isso não para nos assustar, mas para nos advertir que hoje, agora, é o momento oportuno de peregrinar. Peregrinar no caminho certo, que é o caminho de Cristo, que é o caminho da verdade, que é o caminho da justiça. E nesse peregrinar com Cristo, nós iremos receber o prêmio, que é a salvação eterna. Agora, esse peregrinar com Cristo não é fácil. Não é fácil, é difícil, é complicado, é sofrido. Mas nós não podemos desistir e nem desanimar perante esse caminho que o Senhor nos chama a trilhar e a percorrer em nossa vida. O Evangelho de São Marcos nos apresenta duas parábolas de Jesus. Jesus, para falar do reino de Deus, usa imagens coloquiais, imagens do cotidiano da nossa vida, para nos falar do reino de Deus. Nosso Senhor, entre as grandes missões que Ele tinha, para o qual Ele foi enviado até nós, a missão maior foi vir dar a vida na cruz para nos salvar. E outra grande missão de Jesus foi implantar neste mundo o reino de Deus. Que reino é esse? O reino de justiça, o reino da verdade, o reino da paz, o reino de Deus, o reino da felicidade verdadeira. É esse reino de amor que Jesus veio implantar no nosso meio. E nós, pelo batismo, já somos membros deste reino de Deus, que já está acontecendo no nosso meio. E Jesus compara este reino com duas coisas importantes. Primeiro,
compara o reino de Deus como alguém que espalha a semente na terra. Espalhou a semente e vai dormir, dorme, e a semente vai fecundando, crescendo e dando frutos. O trabalhador, o plantador, ele não sabe como aquilo aconteceu. E aqui é o mistério do reino de Deus. Como é que a graça de Deus, prestem atenção, não durma não. Como é que a graça de Deus acontece hoje, diante da infidelidade daqueles que são chamados para o serviço de Deus, diante da fraqueza, do pecado, do nosso pecado de padre? Como é que a graça de Deus acontece? Se não for o mistério de Deus que hoje está acontecendo, nós não sabemos, mas é fruto daquela graça misteriosa de Deus que hoje faz florescer, frutificar no mundo que nós vivemos. Não sabemos como isso acontece, humanamente não sabemos, mas é Deus que trabalha pelo Espírito Santo de maneira invisível e fecunda nos nossos corações. E a última parábola, Jesus compara o reino de Deus como a semente de mostarda. Vocês já viram um pé de mostarda? Já viram um pé de mostarda? Não, nem eu nunca vi também. Mas eu fui pesquisar para ver o que era. O pé de mostarda é um pé muito grande, com folhas grandes. Tem 2 tipos de mostarda, uma preta e uma amarela, ou alguma coisa assim. Mas a semente, ela é pequena. E além de pequena, porque tudo que é pequeno é insignificante. Pequenininho como uma pichilingazinha. Pequena e insignificante. Jesus compara o reino dele com uma semente de mostarda, para dizer a nós que o reino de Deus é pequeno, é muito pequeno. Por isso que a gente não deve se assustar se a igreja tem muita gente, se a igreja está superlotada, se os fiéis não estão participando. Como é que está a nossa vivência? O reino de Deus não é uma semente de jaca. O reino de Deus é uma semente de mostarda. Tem uma grande diferença. Esta semente insignificante, plantada, fecundada no coração de quem acolhe, ela vira uma semente frondosa, com muitos frutos. Mas não podemos esquecer que ela é pequena, que ela é insignificante, mas ela é fundamental para que a graça de Deus aconteça na vida da gente. Meus irmãos, nós vamos para casa depois da missa. O que é que nós vamos levar no coração deste evangelho, desta palavra de Deus? Vim para a missa escutar o evangelho, não levar nada, é ir em Roma e não ver o Papa. O que é que nós vamos levar para o nosso coração? Antes de tudo, saber que nós somos peregrinos nesta terra. Saber que o reino de Deus acontece de maneira invisível. E saber que o reino de Deus é pequeno, muito pequeno, como um grão de mostarda. Tem uma musiquinha, acho que os antigos aqui sabem, eu não sou antigo, né? Eu sou novo ainda, apesar de não ter cabelo, eu sou novo, né? Tem uma musiquinha que fala muito bem esta passagem de São Paulo. Somos todos peregrinos. Tem uma música que canta assim: somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Aqui nós participamos nesta igreja santa que pro céu vai caminhando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Creio louvado. em